Senhora Presidenta, deputada Érica Cocai, senhores convidados para fazer a sua colaboração a esse tema, senhores que completam este plenário, especialmente cidadãos e cidadãs brasileiros e brasileiras que compõem esse plenário. Vejo aqui muitos agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias, que sempre frequentam esta casa tratando e acompanhando o debate sobre temas gerais. Tratar de banco público significa tratar de interesse nacional, de interesse do Brasil, dos brasileiros. Tratar do papel dos bancos públicos significa discutir soberania, possibilidade do Brasil se desenvolver, ou de qualquer nação se desenvolver, com um mínimo de autonomia. Não se conhece nenhuma nação, nenhum Estado nacional que tenha buscado se desenvolver sem cuidar, com muito critério, com zelo, com sentido estratégico, o papel do financiamento do seu desenvolvimento. Numa sociedade com tantas concorrências e com um papel tão avassalador do mercado, do interesse do mercado, numa sociedade e num país como o nosso, com tantos desafios para construir o seu desenvolvimento, nós não podemos deixar de discutir o imprescindível papel dos bancos públicos nesse país. Nós conseguimos constituir, depois de longa trajetória, uma estrutura financeira bastante robusta e sólida. Nós temos instituições seculares, como o Banco do Brasil, que tem alguns séculos de existência. E não podemos imaginar a economia brasileira sem o Banco do Brasil. Como a agricultura no nosso país, que é tão pujante, que é tão forte, seja o agronegócio, seja a agricultura familiar e, particularmente, a agricultura familiar, como imaginar esse setor sem a presença do Banco do Brasil, que tem ali expertise, que tem ali status de ser o principal instrumento indutor do desenvolvimento e do financiamento desse setor. Como imaginar o nosso país desenvolvendo a área da habitação, do saneamento, sem a secular presença da Caixa Econômica Federal? Num período de intenso debate sobre desenvolvimento desse país, nos governos Vargas, especialmente na década de 50, instrumentos outros para o desenvolvimento foram instituídos. O BNDES, criado ali em 1952, exatamente quando se pensou em desenvolvimento nacional, estruturar o financiamento da nossa indústria. O BNDES procurou, ao longo da sua trajetória, com oscilações, cumprir esse papel. No período recente, de 2003 até recentemente, transformou-se num sólido instrumento de estabilidade para o financiamento da indústria do desenvolvimento do nosso país. Na crise de 2008, 2009, que afetou as economias centrais no planeta, o nosso presidente Lula dizia: no Brasil isso pode ser uma marolinha, e dizia isso sustentado na estrutura de bancos públicos que estava sólida. O BNDES chegou a ser apresentado como um banco que tinha mais recursos, mais fundos
do que o Fundo Monetário Internacional, do que o Banco Mundial, porque estava ali com um processo de recuperação e buscando cumprir o seu papel. Como imaginar um país que está se desindustrializando, a indústria perdendo capacidade de cumprir o seu papel, de transformar a economia brasileira numa economia moderna? Como pensar a indústria sem o BNDES? Como pensar o Nordeste sem o BNB, também criado ali na década de 50, o Banco da Amazônia, que tem o seu papel insubstituível? Já dilapidaram, entregaram bancos regionais, restam poucos, me parece que apenas 2 em estados, um aqui em Brasília, um em Sergipe, me parece que no Rio Grande do Sul, também ainda um pequeno espaço de banco estatal, com uma unidade subnacional, um estado da federação. Esse é o grande e principal debate. Essas instituições estão sendo anunciadas como parte de um processo de reestruturação do sistema financeiro brasileiro, dos bancos públicos no nosso país. Qual é essa reestruturação? Qual o conteúdo dela? Serve a quem? A que interesse? É necessário discutir a decisão recente de suprimir a TJLP, a taxa de financiamento de longo prazo, que é um instrumento utilizado em todos os lugares que buscam políticas de industrialização. Instalar uma indústria tem um tempo destinado a projetar o investimento, a maturar, a ter retorno. Tem que haver cuidados nesses investimentos. Tem que ter a maturação necessária de acordo com as características do investimento da indústria. Suprimiram a TJLP para entregar esse ambiente de financiamento ao mercado, num país que está se desindustrializando, que nós temos que nos preparar para acesso às tecnologias 4.0, que é exatamente a tecnologia que agrega valor no processo produtivo. Então, qual o impacto disso na nossa economia? Retiraram recursos do BNDES para devolver ao Tesouro, para alimentar o serviço da dívida. Isso serve a quem? A que interesse? Interessa ao povo brasileiro esse movimento? O banco, como a Caixa Econômica Federal, se abre para o mercado. Quem vai fazer o financiamento habitacional? Quem vai cuidar do nosso FGTS, do povo brasileiro? Nós sabemos como isso era feito anteriormente e quais os riscos e os danos que provocou. Quem são as principais vítimas? O trabalhador, nosso povo brasileiro. Vamos desmontar a Caixa Econômica Federal? A agricultura familiar, que bota alimento na mesa de 75%, 80% dos brasileiros. Onde é que encontra uma porta aberta, ainda que limitada, para fazer esse financiamento? Nas instituições públicas. O Banco do Brasil é o banco mais capilarizado, que chega nas mais diversas regiões. O movimento que estão fazendo, chamado de reestruturação, vem no sentido de fechar agências. Muitas estão sendo fechadas, exatamente nos bairros periféricos, nos subúrbios das grandes cidades, nos municípios pequenos, no interior, que às vezes só tem o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica para que o cidadão possa ter acesso a serviço bancário. A pressão que acontece dentro dos bancos por resultados no cotidiano, adoecendo os nossos bancários, como temos acompanhado, país afora. Isso serve a quê? A quem? Demissões. Na década de 90, passamos por esse processo. Milhares de bancários foram demitidos. Eu totalizei, fiz um levantamento, deputada Érica,
quando apresentei um projeto que possibilitasse o retorno daqueles que foram vítimas dos PDVs. Esse projeto está tramitando na casa ainda hoje, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNB, e naquela oportunidade eu fiz um levantamento, 36 mil bancários do Banco do Brasil foram demitidos na década de 90. Esse processo começou a ser revertido, novas agências foram abertas, novos serviços foram apresentados. Agora, mais uma vez, as agências voltam a ser fechadas. Na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, os PDVs voltam, o estímulo à demissão de bancários. A segurança, que é algo que preocupa muitas agências, muitos postos de atendimento, não tem a proteção necessária, e a solução que os bancos estão encontrando é fechar a agência, usa até como pretexto para desativar postos de atendimento. Milhares estão sendo feitos por aí. Lá na Bahia, a cada dia, ainda ontem estive com o superintendente do Banco do Brasil lá na Bahia para tratar de alguns municípios que teve a agência arrombada por falta de investimento na segurança, o cuidado necessário, e a solução que eles apresentam é deixar de fornecer esse serviço. Portanto, esse é o debate que nós queremos fazer nessa sessão. Qual é a compreensão que o Brasil tem sobre essas instituições e qual o desafio que nós temos que assumir? Se o Brasil não tomar consciência de qual é o papel dessas instituições, se os brasileiros, que são as principais vítimas, não tiverem essa consciência, nós podemos ter um desmonte numa velocidade, como aliás tem sido a prática desse governo. Um governo que não tem legitimidade, ninguém o autorizou a encaminhar o projeto que eles estão encaminhando, de desmonte na área de direitos sociais, direitos trabalhistas, de esvaziamento do papel dos serviços públicos neste país, e muito menos a privatização que está fazendo e o desmonte das instituições públicas no nosso país. Então, nós queríamos agradecer a todos os convidados pela aceitação deste convite e que esse debate possa produzir um elemento mais denso de consciência nacional, de consciência nessa casa, que é a casa dos representantes do povo brasileiro. Nós chamamos os deputados a virem aqui debater. Quem está no gabinete agora, venham para cá, venham manifestar a sua opinião, é contra, é a favor, fundamente, justifique qual é a opinião que tem a respeito desse tema, para que nós possamos nos armar daquilo que eu tenho consciência, tenho convicção, que é a necessidade do Brasil defender os bancos públicos, as instituições financeiras públicas deste país. Não aceitamos a privatização que querem fazer, o esvaziamento e o desmonte dos bancos públicos. É esse o debate que nós queremos apresentar nessa sessão. Obrigado a todos. Vamos debater, vamos nos mobilizar.